Amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 37. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração em alguns versos aqui. Salmo 37. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. O verso 3, depois os versos 23 e 24. Salmo 37, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te damos graças, toda honra, toda glória, pois reconhecemos que só o Senhor é Deus no céu, na terra e também nos nossos corações. Meu Pai, nessa hora nós nos reunimos em volta da palavra do Senhor para sermos por ela alimentados, fortalecidos na nossa fé. E eu lhe peço que o Teu Espírito Santo comunique ela de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Fala, Pai, traga uma aplicação, um discernimento do Teu Espírito Santo, meu Deus, ao coração de cada um nessa noite. Dá-me graça do Senhor para transmitir essa mensagem e seja a Tua boa mão sobre nós, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Esse salmo foi escrito por Davi, pelo rei Davi, e foi escrito por Davi em um momento já de mais avançada idade. Não foi quando ele era jovem, ali enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, não foi enquanto ele estava no início da sua caminhada como rei de Israel, já foi numa fase mais adiantada, já foi mais ou menos ali mais para o final da vida mesmo, porque é um salmo muito reflexivo, é um salmo que quando nós nos debruçamos, nós vemos Davi meio que olhar para o retrovisor da vida, e olhar para trás e fazer um balanço geral da vida, fazer uma reflexão a respeito de coisas vivenciadas, de experiências, falar a respeito de momentos e falar principalmente uma verdade, de que vale a pena andar com Deus. Você pode repetir isso? Vale a pena andar com Deus, vale a pena demais andar com Deus. É um salmo de sabedoria, pois Davi vai demonstrar justamente coisas que ele vivenciou, e de fazer essa conclusão no final: andar com Deus é bom demais, é algo diferente que a gente experimenta e vivencia. É a reflexão de um homem que conheceu o anonimato dos campos, momentos em que ele caminhou sozinho, que ele esteve sozinho. É um salmo que vai refletir a respeito da solidão de cavernas, porque ele, em alguns momentos da sua vida, ele teve que fugir. Na verdade, durante algum tempo, alguns anos, Saul esteve à procura dele, querendo matá-lo, e principalmente ali o texto de 1 Samuel vai narrar esse momento histórico, onde Davi por diversas vezes teve que fugir e se esconder em cavernas, locais isolados e sozinho, para salvar a sua vida. Vai falar, reflexão aqui a respeito da dor da traição, porque ele vivenciou momentos assim, a começar de Saul, que traiu a confiança, porque ele confiava em Saul e Saul desejava a sua morte. Posteriormente também foi traído por um de seus filhos, que procurou a sua morte. Ou seja, momentos difíceis da vida. E se tem algo difícil para nós lidarmos, chama-se traição de alguém. Quando colocamos a nossa expectativa em alguém, quando confiamos em alguém e a nossa confiança ela é frustrada, a nossa expectativa é arruinada, isso é muito difícil de emocionalmente o ser humano lidar com isso. Davi vem falar a respeito disso, da dor da traição. Ele vem falar a respeito do peso também, refletir sobre o peso das batalhas. Quantas batalhas esse homem vivenciou? Era um guerreiro, mas vencer batalhas não é algo fácil. A começar da primeira com o gigante Golias e inúmeras outras, onde ele vem relatar de exércitos muito mais poderosos. No livro em Salmos, quando nós vemos diversos salmos escritos por ele clamando o livramento do Senhor, ele clamando do socorro, ele falando a respeito da boa mão do Senhor que pelejou por ele, que o garantiu vitória na presença dos seus inimigos. É a graça do Senhor.
Vai falar então do peso das batalhas e também da fidelidade de Deus. O Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que sustenta. Enfim, queridos, vai falar justamente disso. Davi escreve aqui para pessoas aflitas, para pessoas que observam uma aparente prosperidade dos ímpios e a luta dos justos. O Salmo ele começa dizendo, volte os seus olhos aí no verso 1. Não te indignes por causa de quem? Dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores. Em outras palavras, Davi está dizendo, olha, não permita que o sucesso temporário dos ímpios abale a sua fé. Não permita que ao olhar para o lado na vida e ver as pessoas que não são aliançadas com Deus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, não permita que a prosperidade, que ao ver a prosperidade temporária delas na sua vida, o bem-estar, às vezes uma família que parece que está tudo em ordem, uma prosperidade financeira, não olhe para isso e deixe que isso venha enfraquecer a sua fé, no sentido de pensar, será que vale a pena seguir no caminho que eu ainda estou seguindo? Será que vale a pena andar com Jesus? Porque por vezes o inimigo ele vem tentar plantar essa dúvida no coração. Ele é um enganador. Vivemos, querido, em um mundo onde muitas vezes parece que o corrupto prospera, parece que o injusto é aquele que vence, que o desonesto cresce e que aquele que é fiel sofre. Imagine só, esse salmo ele foi escrito há aproximadamente quase 3.000 anos atrás, cerca de 3.000 anos atrás, porque Davi viveu cerca de 1.000 anos antes de Jesus. Então, por volta de 3.000 anos atrás, esse salmo foi escrito e o contexto dele parece que ele foi escrito semana passada, porque vai falar a respeito de o corrupto que prospera, o injusto que vence, o desonesto que cresce e o fiel que por vezes sofre, aquele que é honesto, aquele que é direito, aquele que quer caminhar em retidão, vivendo em um contexto como o nosso, onde parece que o certo se transformou no errado, e aquilo que é o errado está sendo a regra do jogo nesse momento. Tempos difíceis, mas Davi aqui, querido, ele nos ensina que existe uma diferença entre esse aparente sucesso temporário do injusto e a vitória que Deus garante na vida dos seus filhos, naqueles que realmente são aliançados com o Senhor. Algumas verdades aqui eu quero compartilhar contigo, 3 verdades dentro desse salmo aqui. A primeira delas é que Deus sustenta aqueles que nele confiam. Deus sustenta. Verso 3, volte seus olhos aí mais uma vez, vai iniciar dizendo, confia no Senhor. Ele vai dizer isso, confia no Senhor. Porque essa palavra confia aqui significa descansar, significa não carregar sobre si o peso, mas entregar a sua expectativa na mão daquele que tem o poder e a autoridade. A ideia aqui, querida, é transferir o peso da vida, tirar o peso da vida dos nossos ombros e entregar nas mãos do Senhor e crer que Ele carrega, que Ele dirige, que Ele governa e que Ele tem o bem a nosso favor e que Ele realmente é aquele que cuida. A ideia é justamente essa, tirar o peso de sobre mim e entregar para o Senhor. Muitos acreditam em Deus. Muitos declaram intelectualmente que confiam, que acreditam no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, mas nem todos descansam no Senhor, ou conseguem realmente entregar o seu fardo, a sua carga nos ombros, nos braços do nosso Deus e descansar verdadeiramente. Quantos vivem aflitos, angustiados, dominados pelo medo, perturbados pela incerteza do amanhã? O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence somente a Deus, e por vezes as pessoas andam tão inquietas a respeito do amanhã, a respeito do futuro, quando na verdade a palavra do Senhor vai nos dizer, confia, descansa, confia, descansa. E por que a importância disso? Porque a confiança verdadeira, ela expulsa o desespero. Você pode repetir isso comigo? A confiança verdadeira expulsa o quê? O desespero. Porque essas coisas da vida, essas circunstâncias, os problemas, as angústias,
Sabe, as opressões da vida, elas por vezes geram uma angústia tão grande na alma, capaz de desesperar o homem. Desesperar significa retirar a esperança. Isso é desesperar, retirar a esperança. E a esperança, ela é fruto da confiança depositada em Deus. Então, desesperar significa isso, deixar a esperança se esvair de entre os dedos. E a confiança no Senhor, ela realmente expulsa, ela coloca de portas para fora o desespero no nosso coração, porque vai gerar dentro de nós uma expectativa, uma confiança de que o Deus Todo-Poderoso tem a resposta, tem o poder, tem a autoridade, tem o domínio nas suas mãos. A ansiedade, querida, ela é incompatível com a confiança plena em Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, lá no Sermão da Montanha, lembra? Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, não são os lírios do campo. E aí ele vai falar a respeito de algumas analogias sobre confiar em Deus. Jesus ensina isso. No verso 32, do mesmo capítulo 6, ele vai dizer, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas, ou seja, da comida, da vestimenta, da provisão do dia a dia. O Senhor sabe que a gente precisa disso, e confiar em Deus é crer que Ele vai providenciar isso tudo que nós necessitamos. A ansiedade, querido, ela revela a tentativa humana de controlar aquilo que pertence a Deus. É tentar ter o domínio de todas as circunstâncias em volta de si, nas suas mãos, e não confiar no Senhor. Isso é o que a ansiedade produz, mas quem confia entende que Deus controla, que Deus continua reinando e que Deus não perdeu o controle do universo, que tudo está nas mãos do Senhor. Entenda isso, querido. Confiar em Deus também implica em uma postura proativa e não em passividade. É isso que ele vai dizer na continuação do verso 3. Confia no Senhor e faz o quê? E faz o bem. Confia no Senhor e agora haja de maneira correta. Davi, ele vem enfatizar aqui a fé e a prática. Ele vem unir as duas coisas para dizer que a nossa prática diária, a nossa caminhada, ela deve refletir aquilo que está dentro do nosso coração. A nossa fé depositada no Todo-Poderoso. É isso, justamente isso que Tiago vai dizer lá no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 17, que a fé, se não tiver obras, ela é morta. Ou seja, a nossa fé, ela deve ser evidenciada pelas nossas ações, pelo aquilo que nós produzimos, pela forma como nós caminhamos e como nós nos portamos. Deve refletir aquilo que realmente está dentro do nosso coração, a nossa confiança em Deus. Há pessoas que querem as promessas, mas não querem levar uma vida de santidade, que querem o céu sem cruz, e isso é impossível. Não há outra forma de alcançar o céu, de viver uma vida de santidade, se não houver renúncia. Cada um deve tomar a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Quer vir após mim? Tome então a sua cruz e siga-me. E cruz significa renunciar a algo. Significa renunciar aquilo que por vezes me agrada, para caminhar de uma forma alinhada com o Senhor. Muitos querem vitória, mas sem ter perseverança. E isso é impossível. Coragem, perseverança é algo que é a contrapartida ou a correspondência do nosso coração à confiança depositada firmemente no autor e consumador da fé. O Evangelho, querido, ele é transformador. A palavra do Senhor vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. Então, pastor, como eu posso então viver em santidade? Como eu posso tomar a minha cruz e prosseguir? Como eu posso ter perseverança nessa caminhada? É dando a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar dentro do coração e fazer uma transformação. Quando o homem abre o seu coração, recebe a Cristo Jesus, agora o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer que habita dentro de nós. E esse Espírito é que vai promover transformação. E essa transformação, ela não acontece apenas no momento da salvação, apenas no momento da entrega da vida ao Senhor. Não, ela é algo contínuo. É um processo que começa no momento que o coração é entregue ao Senhor e vai encerrar somente ou no momento da nossa morte, ou quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. O Espírito Santo, ele é um ser vivo,
que relaciona conosco, que Ele vai trabalhando e transformando a nossa caminhada dia a dia. Quem confia em Deus, querido, abandona o pecado. Quem confia em Deus pratica a verdade. Quem confia em Deus perdoa. Quem confia em Deus vive uma vida de integridade. E isso aqui é tudo obra que o Espírito Santo vai trabalhando e vai lapidando o nosso coração, para que realmente, como um diamante, que é uma pedra de grande valor, mas que lá na sua origem ela é retirada, ela é algo bruto, que não teria aparente valor algum, mas agora, depois de lapidada, tem um grande valor. Assim é o coração do cristão, que uma vez é retirado do lamaçal do pecado, onde ele não tinha valor, onde o mundo não dá valor para ele, onde as circunstâncias, onde o inimigo não dá nenhum valor para ele. Mas o Senhor Deus é um Deus de misericórdia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque Ele nos ama. Ele ama a raça humana. E todo aquele que nele crê será salvo, assim diz a tua palavra. Ele pagou o preço por nós. E agora, a partir do momento que você e eu entregamos o nosso coração a Ele, Ele começa essa obra de lapidação. Trabalhar nas nossas vidas para fazer evidenciar em nós o caráter de Cristo, a perfeição do caráter de Cristo. Deus querido, a palavra que nós lemos aqui nesse salmo vai dizer que Deus promete o sustento e verdadeiramente confia no Senhor. Verso 3, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verdadeiramente, isso fala de provisão divina, isso fala de cuidado de Deus, sabe? Deus não promete luxo, Deus promete cuidado, Deus promete não deixar faltar. O Senhor sustentou homens no passado, como nós vemos diversos personagens bíblicos registrados nessa palavra, para fortalecer a nossa fé, como sustentou Elias no deserto, como sustentou o povo com o maná durante 40 anos, como sustentou Daniel na Babilônia, como sustentou Paulo, enquanto ele estava numa prisão, sustentando emocionalmente, sustentando a sua fé. O sustento do Senhor, querido, nas nossas vidas, ele é muito mais além do que esse pão que nós precisamos de alimentar todos os dias. Ele é um sustento de paz em meio às dificuldades. Ele é um sustento de emoção equilibrada nos momentos de turbulência da vida. Ele é um sustento de uma esperança renovada no amanhã, para olhar para frente e crer que o melhor ainda está por vir. Você pode dizer amém? O melhor ainda está por vir, eu creio nisso. O melhor ainda está por vir porque nós oramos. O melhor ainda está por vir porque nós invocamos o nome do Senhor. O melhor ainda está por vir porque nós cremos que o nosso amanhã é garantido pelo nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus disse isso. Mateus capítulo 6, verso 34, basta cada dia o seu mal. O cuidado do Senhor, ele é diário nas nossas vidas, querido. Ele é diário, ele é diário. O Senhor provê o que necessitamos todos os dias, assim como o maná caía no meio do deserto para alimentar aquela multidão. O Senhor Deus é aquele que provê, é aquele que renova diariamente nas nossas vidas. Uma segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus dirige os passos dos seus filhos. O verso 23, volte os seus olhos lá, ele vai dizer justamente isso: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu prefiro uma versão da Bíblia NVI, que vai trazer uma contextualização melhor aplicável, que vai dizer que o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Eu prefiro essa versão porque ela traz uma conotação muito melhor a respeito da nossa responsabilidade. Que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O nosso relacionamento com o Senhor, querido, ele é um relacionamento de reciprocidade. Como eu disse, o Espírito Santo habita dentro do nosso coração, mas agora nós devemos corresponder ao agir do Espírito Santo. Porque Ele só trabalha na nossa vida até onde nós permitimos. Ele só fortalece a nossa fé se nós dermos lugar, se nós buscarmos, se nós desejarmos. A resposta de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele está atento à voz do nosso clamor, mas Ele vai operar na vida apenas daquele que buscar. Você está aqui nessa noite como um ato de fé, e Deus olha para o seu coração e vê a sua sinceridade, a sua dependência dEle, mas somos só nós aqui que estamos enfrentando problema na vida? Somos somente nós aqui
que estamos enfrentando adversidades da vida, ou tem muita gente mais enfrentando? Sabe, querido, o que eu quero dizer é que da nossa parte tem que ter a correspondência da atitude. Você está enfrentando dificuldade? Ore, clame, invoque o nome do Senhor. Essa atitude sua de estar aqui hoje buscando do Senhor, meu querido, isso não é em vão, eu creio nisso. Há um mover de Deus poderoso sobre as nossas vidas quando dobramos a Ele, quando nos achegamos a Ele e declaramos: Deus, eu confio no Senhor, muda a minha história, Deus intervém na minha vida. Há um mover extraordinário quando você decide sair da sua casa e vir à casa do Senhor, dobrar os seus joelhos, dobrar o seu coração, trazer a sua petição ao Senhor e falar: Deus, eu estou entregando no altar do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que trabalha por mim. Isso significa, querido, que Deus é aquele que estabelece. Quando correspondemos ao agir do Espírito Santo nas nossas vidas, o Senhor, Ele vai firmando os nossos passos, Ele vai dirigindo, Ele é o Deus que tudo governa, e nós vamos dando a Ele liberdade agora para governar o nosso coração. O Senhor é aquele que trabalha na caminhada. Por vezes nós queremos entender o fim, por vezes nós queremos olhar para o nosso amanhã e já visualizar como que vai ser daqui a 1, 2, 10, 20, 50 anos, quando na verdade, querido, Deus governa os nossos passos, mas isso requer de nós dependência. Provérbios 16, verso 9 vai dizer que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor quem dirige. Sabe, querido, isso implica que às vezes portas se fecham, às vezes planos fracassam, às vezes caminhos mudam inesperadamente. Às vezes aquilo que nós sonhamos, projetamos, prospectamos, vão ruir, não vai prosperar. Mas isso significa que acabou, e esse às vezes é o pensamento do nosso coração. Puxa, a vida acabou, não tem esperança, não tem mais jeito. Muitas vezes, querido, entenda isso, o não de Deus é proteção, o não de Deus é solução para o nosso amanhã. Acontece que nós não enxergamos o amanhã, e acreditamos que o não de Deus, por vezes, é o ponto final, quando na verdade não é. José, certamente, ele não entendeu quando ele foi lançado no poço. Sobre a vida dele havia uma promessa, ele havia recebido de Deus uma visão, uma direção, uma mensagem de que ele seria o maior da sua casa. Agora, como entender isso estando lançado dentro de um poço? Ele não entendeu realmente isso quando ele foi levado escravo, e por anos teve que servir como escravo. Ele não entendeu quando ele foi lançado numa prisão. E como ele pensava a respeito disso: Deus, mas o Senhor me deu uma visão, e agora eu estou nessa masmorra, vou morrer nessa masmorra, estou condenado à morte nesse lugar, porque ninguém, não tem direitos humanos aqui, não tem advogado, não tem ninguém para me tirar desse lugar, a minha sentença aqui é uma sentença de morte. Como pensar a respeito disso? Mas não, ele descansou no Senhor. Mas ele vem declarar lá em Gênesis capítulo 50, verso 20: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele vai dizer para os seus irmãos: vocês até intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Porque o Senhor é o Deus que dirige os passos quando nós confiamos. Há processos dolorosos, querido, que só serão compreendidos depois. E de repente você hoje está vivendo um processo doloroso de Deus na sua vida, um não de Deus, uma porta fechada, uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise que às vezes você não entende a origem, um problema que você não entende a razão, porque era para estar tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Por vezes, querido, processos difíceis Deus nos permite passar e enfrentar para trabalhar no nosso coração, para nos lapidar. Deus usa até as dores para cumprir o seu propósito, querido. Até mesmo as dores. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não são apenas as coisas boas que cooperam, as ruins também cooperam. Lágrimas, perdas, enfermidades, esperas, portas fechadas, isso tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Então creia que tudo coopera, até mesmo as dificuldades, até mesmo os momentos complicados da vida, as lágrimas, o choro, tudo coopera. Eu creio nisso. Deus transforma a dor em ferramenta de amadurecimento.
Deus é especialista, querido, em fazer mudanças na nossa vida. E Ele se alegra na vida do justo, na vida daquele que confia no Senhor. É o que nós lemos aqui no verso 23. Ele deleita no seu caminho. Deus vê, querido, Deus vê a nossa integridade, como viu na vida de Jó. Como viu em Jó um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, e que no momento ali daqueles anos de dificuldade que ele vivenciou, de caos, de ruína, de tragédia, não blasfemou contra o Senhor, continuou crendo e confiando. E ele chega ao ponto de, no capítulo 13, verso 15, ele declarar que ainda que ele me mate, se referindo a Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, ainda que a minha vida termine da maneira que eu estou vivendo, nesse momento de dificuldade e de caos, eu continuarei confiando no Senhor e esperando no Senhor. Querido, é isso que o Senhor quer ver na minha vida e na sua vida, correspondência. E por fim, o justo ele pode cair. No verso 24, o justo pode cair, mas ele não fica prostrado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ainda que caia, a Bíblia não romantiza a vida. O início do verso 24 vai dizer, ainda que caia. Entenda isso, querido. A palavra do Senhor, Deus, Ele não romantiza a vida cristã. Porque Ele sabe que nesse mundo nós teremos dificuldades. Servos de Deus também enfrentam crise emocional, também enfrentam fraqueza, também enfrentam lutas, também enfrentam tristezas, tempos difíceis, desânimo. E grandes homens de Deus, quando nós olhamos nas Escrituras, eles enfrentaram tempos assim. Elias, por exemplo, chegou a um momento de uma tristeza, de uma depressão tão grande no coração, que ele chegou até mesmo a desejar a morte. 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele vai dizer, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Ou seja, o momento de tristeza era tão grande no seu coração. Jeremias chorou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Fraqueza. Deus conhece as nossas limitações, querido, e Ele é um Deus de misericórdia. Apesar de nós, Deus continua sendo fiel, bom, justo, e o justo não permanece caído, como diz no verso 24, não ficará o quê? Prostrado. Glória a Deus por isso. O mundo derruba, querido, o mundo abandona, o mundo nos deixa, mas Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que nos coloca de pé e que nos encoraja para a caminhada da vida. Provérbios 24, verso 16 vai dizer isso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você pode dizer glória a Deus? Ainda que caia 7 vezes, ele vai se levantar, porque a misericórdia e a graça do Senhor é que o sustenta e o mantém de pé. Deus o sustenta pela mão. O final do verso 24 vai dizer isso, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Não é com a nossa mão, querido, não somos nós que seguramos no Senhor, é Ele que segura a nossa mão. Quem dera se dependêssemos da força do nosso braço. Não, é o cuidado de Deus, é a misericórdia. E talvez nessa noite você esteja aqui cansado, emocionalmente abatido, quase desistindo da caminhada da vida. Eu quero te dizer que há esperança no Todo-Poderoso, há esperança da parte de Deus para transformar a realidade da sua vida, para renovar a esperança e para trazer uma vida nova na sua caminhada nessa noite. Eu creio nisso, querido. A nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar contigo nessa noite, quero te convidar a ficar em pé, para junto nós clamarmos. Não permita que as circunstâncias governem a sua fé. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Não permita que as circunstâncias governem a sua fé. Confie no caráter de Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, querido, no cuidado, no amor. Deus continue obedecendo, mesmo que você não entenda. Mesmo que hoje você olhe para as circunstâncias da vida e não consiga entender o porquê que você está vivenciando, continue a confiar no Senhor. Não transforme queda em derrota definitiva, entenda isso. Às vezes você está vivendo um momento de ruína na sua vida, de queda, mas esse não é o ponto final. O ponto final é Deus que põe na nossa vida, esse não é o ponto final. E aprenda a depender diariamente de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Davi, ele vai terminar esse salmo, no verso 35, ele vai dizer, fui moço, verso 25, fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nunca vi desamparado o justo. Deus não desampara os seus, querido. Você é filho do Altíssimo,
do Deus Todo-Poderoso. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida, o cuidado, o olhar de Deus sobre a sua casa. Eu creio nisso. Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela gera esperança no nosso coração, ela nos fortalece e anima, meu Deus, a enfrentarmos as tempestades da vida. Meu Pai, há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo momentos de tempestade, outros estão vivendo momentos de deserto na sua vida, onde não encontram fonte, onde estão com o coração como uma terra seca, árida, precisando de um orvalho da tua parte. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o coração, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor fortaleça as emoções, em nome de Jesus. Meu Deus, renova a esperança no coração desse homem, dessa mulher, desse varão, em nome de Jesus. Traga um orvalho do Senhor, um fortalecimento, meu Deus, levanta a cabeça, meu Deus, para que olhe para frente, creia que o melhor ainda está por vir, porque o Senhor é aquele que caminha conosco, é aquele que nos segura pela mão e é aquele que opera milagres nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Eu lhe peço que o Senhor complete ela no coração de cada um nessa noite, com sinais e prodígios, para que o teu santo nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Tome posse dessa palavra. Amém. Convidar os pastores, diáconos a vir à frente.